E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo, mais uma aula referente à citologia. Isso aqui que é uma playlist. O que é isso? Uma playlist é todos os vídeos sobre citologia. Nós temos tudo de citologia aqui para você gratuito. Aí você fala, eu não acho todos os vídeos. Ao final desse vídeo vai aparecer em algum lugar aqui da tela um quadradinho escrito citologia. Você clica ali e vai aparecer todos os vídeos em ordem sobre citologia, desde o básico ao avançado. Beleza? É de graça, a gente não cobra nada. E também lembrando você que aqui nós temos muitos conteúdos da área da saúde, não só citologia. Por isso, convido você a participar da comunidade, que também é de grátis. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui da comunidade. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Tranquilo? Então se inscreve aí, tá convidado e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre cultura de células e de tecidos. Cultura? Como assim? Vamos entender que hoje esse é o conteúdo. Vamos lá! Bom, pessoal, para a gente entender bem o que seria cultura de células e de tecidos, nós temos que lembrar de um cientista, ou melhor, um estudioso chamado Harrison. Esse Harrison, ele de certa forma queria provar que fibras nervosas derivavam de células nervosas. E ele estudava, de certa forma, se tinha como a gente tirar uma célula humana e cultivar ela no meio. Ou seja, eu vou cuidar de uma célula que é do corpo humano, porém no meio. Ou de um animal, por exemplo, né? Pego ali uma parte, um tecido, uma célula de um animal e consigo, né, manter essas células vivas no meio ambiente, né? Um ambiente claramente controlado. E ele conseguiu fazer isso. Foi o primeiro a ingressar nesse conteúdo de cultura de células e tecidos. Então, falando mais ou menos o que ele já fez, o que ele fez? Conseguiu, de certa forma, manter células animais, né, em um ambiente fora desse corpo, né, fora do organismo animal, e manteve ele vivo ali por um tempo. Então, de certa forma, pelo que ele fez, a gente já consegue saber o que é cultura de células e tecidos. É basicamente, cultura de células e tecidos é quando eu pego uma célula ou um tecido animal ou humano que a gente consegue, de certa forma, retirar esse tecido e cultivá-lo, né? Mantê-lo vivo fora desse organismo. E isso é a cultura, muito importante para quê? Para o estudo. Isso evita até mesmo matar animais, né? Utilizar animais para fins científicos. Então, a gente evita matar o animal, pega apenas células ou tecidos, cultiva ele num ambiente controlado, que a gente vai entender como que acontece isso, e a gente consegue, né, fazer os testes, chegar ali a algumas conclusões. Então, pessoal, a gente já sabe mais ou menos o que é cultura de células e tecidos. É eu pegar uma célula ou tecido humano ou animal e cultivar no meio, e mantê-lo vivo para fins ali de algum estudo. Agora, a gente tem que saber que as células in vitro são diferentes das células in vivo. Ou seja, as células in vitro, que é aquela que está no ambiente, que eu estou fazendo, né, um controle dela, vai ter características diferentes das células in vivo, que está no corpo humano, no corpo animal. E aí a gente fala algumas características, entre elas a característica de adesão, né? Elas conseguem ali se aderirem umas às outras por meio de proteínas aderentes, né, ou proteínas de adesão. Também essa célula vai perder algumas características de sua arquitetura, ou seja, que mantém ali, né, aquela forma da célula toda arrumadinha ali naquele tecido, naquele corpo humano, que seria uma forma tridimensional. Então, existem ali situações que vão ser diferentes do meio que está externo, né, aquela cultura de células, do corpo, né, as células que estão no corpo humano ou no corpo animal. E aí a gente cita que a vantagem de se ter, né, essa cultura de células, essas células ali de um corpo humano ou de um animal no meio,
A vantagem é que a gente tem um controle. Por meio desse controle, nós podemos fazer testes, estudos, além também de se evitar o que a gente falou, matar animais. Né? Porque antigamente se utilizava muitos animais, coelhos, macaco, também aí ratos, camundongos, para fazer o teste, né? E geralmente esses animais iam a óbito. Então, por meio dessas culturas de células, a gente apenas pega células ou tecidos e evita a morte de animais. Agora, pessoal, como que é feito exatamente esse processo? É bem simples, falando de uma forma bem resumida. Nós necessitamos ter ali, né, um local, né, que esteja estéril. Nós não podemos ter bactérias ou ali alguma substância que não é desejada, até porque alteraria toda aquela cultura de células ou de tecidos. Então eu tenho que ter um ambiente estéril. Eu vou lá, faço uma dissecção de um animal ou de um tecido humano e vou colocar, né, esse tecido, essas células, nessa região que está estéril, né, sem nenhuma outra interferência, sem bactérias ali. E essas células, por meio dessa cultura, com, claro, nutrientes, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Tem que ter os nutrientes ali, aminoácidos, minerais, que vão manter essas células vivas. Agora, a gente tem que destacar que essas células, algumas vão se adaptar a esse meio e vão se aderir a essa placa, né? Essa região onde ela foi colocada. Já outras não vão se adaptar. E o que acontece com elas? A apoptose. Então, algumas se adaptam e outras sofrem apoptose, morte celular. E o que vai acontecer? As que se adaptam, a gente chama elas de contínuas. Por quê? Porque elas continuaram ali e estão se adaptando. E as que morreram se foram. Então, fica só as mais resistentes ali. Lembrando que algumas células, bactéria nada a ver, as células que estão ali nessa região que a gente está fazendo a cultura, algumas, se elas sofrerem alguma ação externa, né, um raio ultravioleta ou qualquer tipo de alteração, elas podem sofrer modificações. Essas células podem sofrer mutações nessa região de cultura. E aí essas células se transformam, se tornando células totalmente diferentes das células humanas ou da célula animal de origem, né, de onde foi retirada essa célula. Então, se ela sofrer uma influência muito grande do meio ou de ultravioleta, como a gente falou, substâncias químicas, ou do ambiente por geral, né, qualquer coisa que influencie ali, podem levar a mudanças dessas células, tornando elas totalmente diferentes do que elas eram. Ou melhor, totalmente diferentes do organismo de origem. Tranquilo? Então é algo simples. Nós retiramos uma célula ou tecido, cultivamos ali e mantemos nutrientes para que elas consigam manter o metabolismo celular. Agora, pessoal, a gente tem que destacar também que existem células aderentes e as células não aderentes. As células aderentes, elas, o próprio nome já é sugestivo, né? Células aderentes são aquelas que conseguem se aderir a essa placa, essa região onde elas estão, e por meio de proteínas de adesão. Então elas formam ali sua adesão a essa região. Já as não aderentes, elas não se aderem, elas ficam flutuantes ali. E a gente cita, por exemplo, células hematopoéticas, células do sangue, células tumorais também podem ter essa característica. E é bom a gente diferenciar, né? Mas é sugestivo, não tem como a gente confundir as de aderência e as não aderentes. E claro, pessoal, a gente tem que destacar também que essas células, elas também se multiplicam, né? Você está ali cuidando daquela célula, naquela cultura, está levando nutrientes daquela célula que está naquele meio, naquele recipiente, elas vão se multiplicando. Se chega a um ponto ali que extrapola, você tem que passar para outro meio, né? Outro recipiente para fazer outra cultura, né? Isso geralmente é o comum, é até meio óbvio de se falar, mas é bom destacar aqui no vídeo. Agora, além de tudo isso, nós temos que destacar que existem vários tipos de cultura de células. Vai depender da substância que você utiliza. Como a gente vê aqui na tela, nós temos aí, por exemplo, o 199, o NCTN.
Temos vários tipos. Agora, o que faz esses meios de cultura? O que vai determinar ali? A substância. Ou seja, você tem a placa, tem a sua amostra que você dissecou de um ser humano ou de um animal. Você colocou ali estéreo e tudo mais. Aí vem com a sua cultura, né, sua substância na qual você vai nutrir aquelas células, que essencialmente é o quê? Aminoácidos, vitaminas, minerais, é a comidinha da célula. Por meio dessa cultura, você mantém aquela célula viva. Vai depender claramente dos seus fins, os estudos que você vai fazer com essa cultura. Então lembre-se, nós temos vários tipos, como a gente vê aí na tela, e claramente vai nutrir essas células. Minerais, lipídios, vitaminas, carboidratos, tudo para que a gente consiga manter aquela célula viva em um ambiente fora do corpo humano ou do corpo animal. Então, pessoal, com isso a gente termina mais uma aulinha. Espero ter te ajudado. Se inscreve aí no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!